Deus de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de hoje, por tu estares conosco, nos inspirando com tua palavra e nos ensinando, Senhor, através desse texto, nos ensinando sobre a história da tua relação com o teu povo e da história do povo que inspira a nossa fé também hoje. Seja tu conosco nessa noite de hoje. Nos ensina aquilo que nós podemos e precisamos ouvir. Seja tu conosco, Senhor, nessa noite de hoje, nos orienta a aprendermos e querermos saber mais sobre tua palavra, sobre o teu povo e sobre a história tua com o teu povo e também a tua história conosco. Seja tu conosco nessa noite, Senhor. Nos inspira, nos alimenta e nos sustenta com a tua palavra. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso, que contigo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Então, gente querida, a gente está trabalhando uma sequência de estudos, né? E eles têm sido estudos mais, como é que vamos dizer assim, mais de aprendizado do que de reflexão, de espiritualidade, tá? E aí aqui eu já quero fazer vai dar um spoiler, né? Eu estava ontem refletindo sobre isso, ou foi ontem, nem lembro mais, não, foi segunda-feira. Eu estava refletindo sobre isso na segunda-feira e até conversei com a Ana Rosa. A gente dá uma parada, dá um tempo na semana que vem sobre esses estudos que são mais de conteúdo, para a gente dar uma parada e tirar um tempo para a gente ler aqui um texto bíblico e daí refletir sobre ele, ter um momento de mais espiritualidade também nesse momento de estudo. Não é que ela não exista, mas é um jeito diferente, né? Então eu não quero que a gente pare de estudar assim os conteúdos. Eu acho que está sendo bem importante a gente ter esse olhar sobre o Antigo Testamento, tirando um pouco a distância, talvez, né, que a gente tem com o texto do Antigo Testamento, ou até superficialidade ou um medo que a gente tem com o Antigo Testamento, uma vez que a gente se debruça e olha com ele, né, sobre os livros. Mas aí semana que vem a gente vai estudar sobre um profeta que eu gosto muito e que a gente não vai fugir da temática porque o contexto dele se encaixa com o contexto do que a gente vai trabalhar hoje, que é o profeta Elias, tá? Então hoje a gente vai trabalhar, para quem não esteve, oi Rafael, eu tenho Luane, bem-vinda, você tá sozinha ou tá com a tua mãe? Então, para quem não vem nos acompanhando, a gente está estudando o Antigo Testamento em 2 blocos diferentes. Nós temos tido uma vez por mês a participação do professor Dr. Nelson Kilpe, que está trabalhando a formação do povo de Israel. O próximo encontro com ele vai ser no dia 11 de agosto. E entre os encontros com ele, esse encontro uma vez por mês, nós estamos então trabalhando outras temáticas do Antigo Testamento. A gente está trabalhando agora a formação, a liderança política. Como se deu a liderança política dentro de Israel, certo? Então, nós trabalhamos a questão da formação, né, partindo das tribos e clãs para a monarquia. E aí vimos na semana passada, então, esse processo, né? Como é que os grupos saíram de tribos organizadas em clãs organizados, clãs que eram núcleos familiares, organizados em tribos, como é que dali então resolveram ter reis, né? E hoje, então, a gente vai ver como é que... E vimos um pouquinho como é que foi o reinado de Saul, Davi e Salomão, né? Seus problemas. E nós concluímos na semana passada, então, com um final do reinado do rei Salomão, com sua morte. E a gente vai... Os nossos
Nos cultos nós temos trabalhado as mulheres da genealogia de Jesus. E na semana passada nós trabalhamos Ruth, e vem, né, o texto encerra dizendo que a Ruth foi a avó de Davi. E essa semana a gente vai trabalhar no culto de domingo, já vou fazer um convite. A mulher encerra a nossa jornada de reflexões sobre as mães de Jesus é Batseba, que é mãe do rei Salomão. Então, Salomão e Davi vão voltar para o culto de domingo, de manhã, de alguma forma. Pois bem, nós tínhamos visto então... e aí, por favor, né? Se alguém vai tendo perguntas, não estou entendendo muito esse negócio, porque talvez não esteve na semana passada, não tenha medo, não tenha vergonha de interromper e perguntar, tá bom? Então, nós vimos que o primeiro rei foi Saul, mas a gente viu também que Saul, ele é chamado de rei, mas alguns teóricos não categorizam ele muito como rei, porque ele não chegou a constituir uma monarquia. O legado de Saul pode ser resumido à formação de um exército que era permanente, não só para a defesa, que era a principal necessidade, né, e foi o que fez com que os povos, as tribos, pedissem por um rei, né? Foi a necessidade de defesa diante de outros povos. Então, Saul cumpre esse papel de um exército que era chamado, mobilizado às pressas quando havia necessidade, na época das tribos. Saul, então, organiza um exército permanente. E esse exército, então, é preparado, né? Mantido para isso, defende, mas também já começa campanhas de conquista. Então, essa é esse pode-se dizer que foi o legado de Saul, a formação, constituição de um exército permanente que defendia já as tribos e que já começou campanhas de conquista. Já Davi, né, o Davi sim, então é considerado o grande rei, né? Davi armou e ampliou esse exército criado por Saul. Davi é lembrado por ter expandido as fronteiras, né? E ele sim deu a forma ao sistema monárquico. Então a gente pode dizer que Davi foi o primeiro rei no sentido de definir a capital passou a ser Jerusalém. Então em Jerusalém foi instituído o palácio do rei Davi. A Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Então ela foi levada para lá e ali então começou quem estava ali nas redondezas já começou a usar Jerusalém também para ser o seu espaço de culto, de devoção, de sacrifícios, mas Davi não centralizou os cultos em Jerusalém. Quem fez isso foi depois Salomão. E Davi consegue fazer o que Saul não tinha feito, que foi reunir todas as 12 tribos sob a sua autoridade. Então, Davi foi o primeiro a se tornar o rei das 12 tribos. E Davi era muito amado, né? Davi, eu mencionei na semana passada. Inicialmente, ele não cobrava tributos das tribos, ele cobrava tributos só dos povos que ele conquistou. Então, ele ampliou muito as fronteiras, ele ampliou o território, conquistou vários outros povos. E desse sim, então, ele cobrava tributo com os quais ele mantinha a sua estrutura de rei que não era tão grande. Davi morre. Aí eu não vou dizer como é que foi a sucessão, tá? Isso para quem quiser saber, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a sucessão aí de trono do Davi para o Salomão. Vou deixar um gostinho para domingo. Vou dizer assim, só que Batseba ocupou um papel aí, tá? Nesse processo de sucessão. Cantava, né? Ele era cantor também. Salomão considerado, né? Ele é conhecido por sua sabedoria. A gente vai ler um texto depois em que isso aparece. A gente conhece, então, né, Salomão por sua sabedoria,
Só que Salomão foi um péssimo rei, no aspecto político e econômico. Ele expandiu o comércio com outros povos, né? Ele construiu o templo, e dentro desse templo, então, foi colocada a Arca da Aliança. Eu disse que Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, porque quem constrói o templo é Salomão. Ele constrói o templo, ele constrói o palácio, ele constrói as muralhas ao redor de Jerusalém. E isso tudo fez com que o povo, né? O povo ficasse sobrecarregado com os impostos e ele ainda obrigava o trabalho forçado. Então você tinha... O templo precisa ser construído. Quem é que vai construir o templo? As pessoas. E daí não era trabalho pago, remunerado. As pessoas tinham que... o trabalho era escravo para a construção dessas grandes obras, né? Tanto o templo quanto as muralhas, os palácios, as grandes obras de Salomão. Ele fez, quando ele constrói o templo, e isso é bem importante para a nossa reflexão de hoje, e também para a gente entender muito do que acontece no Antigo Testamento, quando Salomão constrói um templo em Jerusalém, coloca a arca lá dentro, ele faz, quem estava na aula com o professor Kilp vai lembrar, ele faz o que as antigas cidades-estados faziam. Ele centraliza a fé das pessoas num lugar só. Ele centraliza o culto num lugar só. Antes, as pessoas tinham a prática da fé, quem estava na última aula com o professor Kilp deve lembrar, que a prática da fé, ela se dava muito nas famílias, na casa. Esse Deus era um Deus muito, muito próximo da família, ali que acontecia a celebração, ali que aconteciam os sacrifícios, era na família, nos clãs ali, né, as tribos. E aí, quando Salomão pega agora, constrói um templo, coloca a arca lá dentro e diz, olha, é aqui, nesse espaço, que os sacrifícios vão ser feitos. Aqui nesse espaço, Deus vai ser adorado. Ele centraliza a vida de culto, de celebração em Jerusalém, que era a casa dele, né, a sede da monarquia. Ele faz mais. Ele não só centraliza ali, como ele transforma os sacerdotes todos em funcionários públicos. E os tributos pagos para a monarquia eram pagos através do templo. Então ele liga toda a questão de imposto da religiosidade com as demandas dele como monarca, né? E aí tem outras coisas, isso é uma marca que é bem importante para a gente refletir, porque depois no exílio o grupo sofreu tanto por estar longe do templo, né? Vem uma marca desse processo, tá? Não é que sempre foi assim, é uma marca desse processo. Vamos dar uma espiada? A gente quer saber onde é que a gente lê sobre Salomão, lá em 1 Reis, tá? Vamos lá em 1 Reis, capítulo 3. E aí, para quem tá vindo hoje pela primeira vez, é isso. A gente não lê todos os textos, né? A gente não tá lendo um texto só, a gente vai dando uma passeada. E vocês podem ir acompanhando, porque tem mais ou menos uma sequência. Vocês vão ver que 1 Reis começa com a morte de Davi, tá? Então, começa com a morte de Davi e com a ascensão, né, o processo de sucessão para Salomão. Alguém tá com a Bíblia aí? Lê pra gente os versículos 1 e 2 do capítulo 3? Os versículos 1 e 2 do capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. 1 Reis? Tá. 1 Reis. Primeiro. Eu. Sim, mas então a minha... tá certo, desculpa. A gente vai chegar em 2 Reis hoje, hein?
Sim, sim. Rapidinho, Franciele, que eu estava em segundo. Se tiver alguém com o outro lá na frente, pode se manifestar. Lá vai. E Salomão se apresentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado a casa ao nome do Senhor. É o primeiro e 2, né? Isso. Aqui a gente já tem várias informações. Eu já trouxe na semana passada, eu vou só relembrar essa coisa do casamento, né? O Salomão, ele fez várias alianças políticas através de casamentos, né? E através dessas alianças políticas, então, ele conseguia muita prosperidade através de comércio, por exemplo, né? Então, se você casa com a filha do faraó, o faraó devia ter muitas filhas, e elas eram todas dadas em casamento para isso, assim, questão de alianças políticas e comerciais. Quando Salomão casa com a filha do faraó, inibe o faraó inibe o Egito de invadir, né? E aproxima as relações comerciais. Então, Salomão tinha muitas mulheres estrangeiras dessas relações comerciais e políticas que ele estabelecia com outros povos. E o Salomão, ele construiu para as suas mulheres, a gente viu na semana passada, templos para que elas adorassem seus deuses. E ele também era criticado por isso. Aqui a gente vê isso, né? Um exemplo de como ele fez esses casamentos por conveniência política, né? E aqui a gente vê. Ele vai morar na cidade, na cidade provavelmente na casa, né? Onde Davi morava, no bloco da vizinhança onde Davi morava, até que terminasse de construir sua casa. Em outras versões aparece palácio, até que o seu palácio fosse construído, até que a casa do Senhor estivesse pronta e as muralhas em redor de Jerusalém. Então vocês podem ver que são 3 grandes construções que demandaram muito dinheiro, tiveram um custo com certeza muito alto e que tiveram um preço de mão de obra muito alta também, né? Então essa questão dos trabalhos forçados, a questão dos altos tributos foi o que ocasionou então foi a principal motivação para a divisão dos reinos, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui só para... eu gostei dessa imagem. Esse que vocês estão vendo ali em cima é Salomão, né, por trás das muralhas, e o povo ali embaixo, o grande, sábio Salomão, com o povo ali embaixo trabalhando. Olha quantas pessoas para levantar uma pedra, né? Outras pessoas esperando a sua chance de entrar na cidade, outras, né, se virando com o comércio. A gente sabe-se, né, que com todas essas políticas de Salomão, ele se formou uma desigualdade social muito grande. Por um lado, de repente, com a ampliação de comércio e tudo mais, constituiu uma elite forte. Também a pobreza aumentou muito, porque de repente você tem pessoas que tinham que pagar muitos tributos e sobrava quase nada para sobreviver. Então a pobreza em Israel aumentou muito no tempo de Salomão. Deixa eu voltar aqui. E aqui então entra o texto que eu pedi para vocês lerem, antes da gente falar então sobre as consequências disso.
Eu não sei quem leu, vamos só fazer uma avaliação aqui de quem leu, quem conseguiu ler, para a gente ver se tem como a gente discutir. Eu li. Miriam leu? Alguém mais leu? Acho que não. 12, versículos 1 a 20, né, Miriam? Mas a primeira Reis, é? Isso. Primeira Reis 2? 12. Ah, é 12. 12. Vamos olhar esse texto, então, que ele é bem importante. Como ele é grande, alguém começa, quem sabe, e daí vai... Posso começar? Pode. Primeira Reis 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reunia lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Joboão e lhe falar: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornareis servo deste povo e o servireis, e atendendo falares boas palavras, aliás, e o servires, né? E o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezará o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias.
o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá. Até aqui. Uhum. E aí, chamou a atenção de vocês no texto, além do um monte de nome estranho. Realmente. Ninguém dá nome de Roboão para os filhos, né? Roboão eu não falei isso antes, mas Roboão é filho de Salomão, acho que isso ficou claro, né? E tem o nome de Adonirão. Nós temos o Adonirã, que é um cantor, né? Verdade. Compositor, coisa assim. Olha, pastor, o que me chamou a atenção é que em vez de ele pegar conselho com os anciãos, né? Ele pegou com os jovens, né? Isso tá longe de sabedoria mesmo, né? A gente pode ver por dois lados, né? O mais lógico, acho que o texto quer dizer, tira um tempo e escuta quem tá aí fazendo isso há mais tempo do que você, né? E ele realmente não fez, ficou no... Eu gosto de ler essa parte imaginando não necessariamente nessa coisa de mais jovens e mais velhos, mas sair do teu grupinho, né? Assim, você tá... E eu acho que isso é atual pra gente também hoje. A gente fica tão cercado das pessoas que são iguais a gente, que pensam igual a gente, que tem uma visão igual a gente do mundo, que é difícil ouvir alguém que pensa um pouquinho diferente, que tem talvez um conselho um pouco diferente. Como é difícil para aceitar, né? E talvez a gente nem veja a sabedoria nesses conselhos diferentes, nessas ideias diferentes. Às vezes vem de pessoas mais jovens do que a gente, muitas vezes vem de pessoas mais jovens do que a gente, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Sim, é verdade. E até porque as pessoas que ele pediu conselho, na verdade, talvez ele até já saberia a resposta, né? Porque ele já conhecia. E aí o outro grupo, que é o grupo dos anciãos, que eram pessoas que ele também não tinha muito contato, ele não saberia a resposta e talvez seria muito difícil de ele praticar aquilo, né? De ele exercer ou obedecer, né? Ou fazer o que eles diriam, né? Então, para ele, acho que ficou mais mais fácil, né? Fazer aquilo que os jovens estavam falando. Até porque o conselho diz, seja servo do povo. Ele era um rei novinho, né? Ele deve ter pensado, tive que obedecer meu pai até agora.
É agora que eu posso mandar, vou ter que ser servo do povo, né? Se você servir, falar boas palavras, o povo vai te ouvir, né? A gente pode até dizer assim, é lógico, né? Modelo de liderança básico 1, né? Assim, como ser uma boa liderança. Tenha ouvido, né? Seja acessível e se coloque no lugar do povo. Ele ignorou tudo isso. Disse que ia ser pior que o pai. O que ele achou que ia acontecer, né? Verdade, isso é verdade mesmo. Mais alguém? É interessante ele querer bater com escorpiões. Imagina? Então, esse trecho, ele marca algo novo para as tribos, ex-tribos, né? De repente, aquilo que Davi tinha conseguido, que foi de reunir todas as tribos sob a sua liderança, Roboão consegue destruir. E a partir desse momento, então, as tribos se dividem. Fica Judá e Benjamim no sul e as outras 10 tribos, então, ao norte. Deixa eu vou projetar aqui de novo. Deixa eu compartilhar com vocês uma imagem. Se vocês tiverem na Bíblia de vocês, talvez fique melhor, porque essa minha imagem acho que aqui não está bem clara. Mas normalmente na Bíblia tem mapas, né? Então, se alguém tiver um mapa aí, aproveita e dá uma olhada na sua Bíblia. Que acho que fica mais fácil até de manipular. É o reino de Israel e Judá, é isso? Isso. Tá aqui. Isso. Você pode ver que eles são divididos, né? A gente tem o reino de Israel, o reino de Judá ou o reino do sul, que fica naquela parte inferior ali, perto do Mar Morto, e o reino de Israel, ou o reino do norte, que fica ali, então, no Rio Jordão, Mar da Galileia. Vocês conseguem ver? Eu encontro nas suas Bíblias? Sim, eu estou vendo na minha Bíblia. Tá. E os demais? E Jerusalém, então, fica na parte sul, né? Na parte de Judá, continua sendo a capital de Judá ou capital do Reino do Sul. Então, eu vou apresentar alguns dados para vocês, assim, e por isso que resolvi hoje ser bem, eu caprichei, fiz até uns slides para hoje, porque é muito ano, é muito número e eu me atrapalho facinho. Mas isso só aconteceu depois da morte de Salomão, né, Franciele? Isso. Que esse reino foi dividido? Isso. Ficou preto aí para vocês também? Ficou. Deixa eu tentar de novo. Que coisa. Isso. Então, quando Salomão morre, lembrando, né, que Salomão já impunha as cargas pesadas, né, sobre o povo, e quando ele morre, só piora tudo, né? O povo vai lá, tenta discutir. Não faziam isso com Salomão, porque sabiam, porque tinham respeito para com o rei, reconheciam, né, tudo que ele tinha feito. Mas aí Salomão morre, aí eles vão lá e tentam resolver na paz. O filho diz: não, eu vou fazer pior do que o meu pai. Aí diz: não, então não dá, né? Tem até uma visão aí que apareceu no meio da história, que o povo do norte tinha tido. Eu vou apresentar então um pouquinho para vocês a trajetória dos dois reinos até o exílio, tá? Porque quando a gente vai ler Reis, se vocês forem folhear, a gente vai ver as coisas
a gente não tem essa compreensão, essa clareza, as coisas se misturam, e de repente está falando por exemplo, ali no 14, fala sobre o reinado de Roboão em Judá, aí lá no 16 já começa a falar de Israel, e pra gente talvez se mistura tudo a mesma coisa, né? Mas tá falando aqui de 2 reinados, de monarcas diferentes, de contexto de localização geográfica diferente, então com a separação, se divide, desculpa a redundância, mas também com a separação, a própria escrita, o próprio testemunho bíblico que a gente tem, ele também é um olhar a partir do sul, tá? Então, isso é importante a gente saber quando a gente lê o texto bíblico. Quando a gente vai ler esses testemunhos sobre Israel, muito do que a gente lê é um olhar a partir do sul sobre o que estava acontecendo lá. Não só, mas muito, tá? E a gente vai voltar a isso quando a gente for falar sobre Elias. Então, o reino de Israel, que são as 10 tribos do norte, tá? Teve vários reis. E os reis, eles eram substituídos, aconteceu todo tipo de coisa lá que vocês podem imaginar. Era um reinado, era uma monarquia muito próspera, porque na parte do norte ficavam as principais rotas comerciais. Por exemplo, as terras eram terras férteis. Lembra do mapa? O Rio Jordão passava lá pelo meio, né? Então, naquela região ficavam as terras férteis, eram regiões densamente povoadas. Então, o reino de Israel, ele foi muito mais desenvolvido economicamente do que o reino do sul, do que o reino de Judá, por causa desses fatores. Repito, rotas comerciais, grande população e fertilidade do solo, muito também pela questão da água, né? A monarquia é uma questão interessante. Quando a gente pensa em rei, a gente pensa em rei e príncipe, né? E foi o que aconteceu com Davi. O Davi foi rei, depois o seu filho assumiu, e depois o filho de Salomão, né? Roboão teve essa hierarquia genealógica, vamos dizer. O Reino do Norte não tinha isso. Então, foi lá eleito, né, o Jeroboão, que foi o líder do levante que deixou, né, que deixou que ocasionou a separação. Então, ele foi eleito o primeiro rei, o rei Jeroboão, entre 930, ali faltou um C, antes de Cristo, a 885, antes de Cristo. Aí depois teve a casa, tá? Não ele, filhos, né? Depois teve o seu sucessor, o que foi o Omri, né? Entre 885 a 841, depois Jeú, a partir de 841. Ali acontece de tudo, briga, assassinato, suicídio. Foram 210 anos de monarquia, teve 19 reis. Onde tem poder, tem gente querendo poder, né? Então, como era uma monarquia, como era um reino muito próspero, então as pessoas tinham muito interesse de querer mandar, né? Então, eu até anotei aqui, 7 assassinatos dos 19. Dos 19, 7 foram assassinados. E 1 se suicidou, por consequência da luta de poder. Então, esses que eu mencionei aqui que se destacaram diante, né, dessas lutas todas por poder. Também como consequência dessa alternância de liderança, o reino do norte, o reinado de Israel, teve 3 capitais: Siquém, Tirsa e Samaria.
E aí, quando a gente, de novo, né, se a gente vai lá ler Primeira Reis, a gente vai vendo que essas capitais elas vão mudando, né? E aí fica mais fácil a gente entender também. Teve essas 3 diferentes capitais. E aí acontece uma outra coisa, que é bem importante para a gente, já que a gente olha para o texto bíblico e pensa na teologia que a gente vai encontrar. Vocês lembram que Salomão pegou a arca e levou para Jerusalém e construiu um templo? Quer dizer, Deus está no templo em Jerusalém. Ok, estava tudo bem enquanto era um reino só, estava tudo bem enquanto a capital era Jerusalém, dava para fazer peregrinação para lá e, né, fazer os sacrifícios e tal. Mas o que acontece agora, que são reinos inimigos? Que, né, como é que faz? O reino do norte agora não tem templo, não tem Deus? Como é que é? Aí os reis do reino do norte tentam amainar um pouquinho essa situação toda. Começa com Jeroboão. Ele constrói 2 santuários, um em Betel e um em Dan. Betel, deixa eu só lembrar aqui, eu não anotei, eu tô lembrando disso agora. Lembram do o pastor Nelson falou sobre a escada para o céu? Era num santuário, era em Betel, lembram? Era para um outro Deus, era um santuário que já existia. O que Roboão faz? O Roboão pega aquele santuário de Betel, naquele santuário de Betel ele coloca um bezerro de ouro e diz, bezerro também, né? Também conhecido, Deus Baal. E a partir disso, a devoção das tribos do norte começam a acontecer em Betel e em Dan. O Reino do Sul, que é o testemunho que nós temos na Bíblia, olha para isso e diz assim, olha só, eles começaram a ter contato com outros povos através do comércio e tal, se afastaram de Deus, quer dizer, se afastaram de Jerusalém, se afastaram de Deus, agora estão largados para a idolatria e tudo que é ruim que acontece lá, acontece por causa disso, né? E não deixa de ser verdade, porque vocês têm, eles começam a cultuar o Deus Baal em outros templos, né? E se afastam da fé em Deus. Poderiam ter voltado para a fé que tinha antes das tribos, né? De ter a devoção ao único Deus. Mas não, acabou que estavam tanto com essa coisa assim de que Deus está num lugar, num santuário, que ele precisa ser a devoção precisa acontecer naquele lugar, que improvisa, né? Então esses relatos eles perpassam Primeira e Segunda Reis quando a gente vai então ler aí. Pode falar. De muita idolatria, né, era, Franciele, que acontecia Isso. Nesse período? Isso. Devido aos vários deuses, né, outros deuses. A gente tem, como eu disse, né, eu acho que na cabeça do povo não foi muito diferente, porque eles continuaram fazendo sacrifícios num lugar, né? Foi uma forma de adaptar a sua fé. Antes estava em Jerusalém e agora vai para Betel e para Dan, né? Agora, como os testemunhos que a gente tem do texto bíblico são do povo do sul, o que o povo do sul olhou? Eles não estão mais venerando a Deus no templo, então eles estão longe de Deus e estão praticando idolatria. E também é verdade, porque quer dizer, essa coisa de qual é o ponto de vista que a gente usa, né?
É verdade, porque o bezerro de ouro era o exemplo, era a imagem usada para cultuar Baal, né? Que era o rei dos outros povos, e é o que aparece bastante nos textos que a gente encontra em Primeira e Segunda Reis. Mas eu só digo assim que eu friso essa questão do olhar do Reino do Sul, porque os povos do Reino do Norte, eles perderam o foco da sua devoção. Entende? Eu só queria frisar isso, assim. Não era só uma idolatria por idolatria. Eles tinham, antes da construção do templo, de colocar a Arca da Aliança lá em Jerusalém, a fé, ela era familiar, ela era mais próxima das pessoas. Só que de lá até 700 e tanto, né, passou-se muito tempo e daí as pessoas já não sabiam mais como cultuar fora do templo. Então Jeroboão pensa numa solução alternativa e coloca então um bezerro de ouro em 2 locais. Então foi uma consequência, né? Foi uma consequência do fato de não ter esse espaço para cultuar o único Deus. Vamos dar uma espiada? Para não ficar só também falando muito. Pastora Franciele, deixa eu só perguntar uma coisa. Mas, se eu não me engano, ainda hoje adoram o rei, o Deus Baal, né? Não sei. Eu tenho a impressão de já ter visto aqui em Porto Alegre uma casa que está escrito Baal, um templo para Baal. Olha, não sei. Eu vou pesquisar isso, depois te digo. Interessante. Vou querer saber, sim. Vou parar aqui. Então, eu acabei ficando na questão do culto, né? Em 722, a Síria começa a pedir tributos para o Reino do Norte. E o rei Zeu se nega a pagar os tributos. Inicialmente, o rei anterior, Oséias, até pagava, mas depois se negaram a pagar os tributos à Síria. E em 722, então, o Reino do Norte é aniquilado pelos assírios e acaba, boa parte da sua população é morta, boa parte da população é deportada pelos assírios. E olha só que louco, isso também é bem importante. Parte da população do Reino do Norte é deportado, tirado da sua terra, mas não só isso, eles trouxeram outros povos para morar lá. Então você tem uma dupla abuso, né, aqui. E mistura esse povo todo ali. O Reino do Sul já olhava com descrença para aquele povo, né? Aí mistura um monte todo. Aí vocês vão lembrar que lá no Testamento aparece a história dos samaritanos, que os judeus não gostam, e Jesus vai passear lá na Samaria. Lembra disso? E os samaritanos não são puros. Ó, tudo começa aqui. Vamos dar uma espiada? 2 Reis 17... É um textão, mas eu acho que vale a pena a gente ler para ter uma imagem mais clara. Os versículos 5 a 23 do capítulo 17 de 2 Reis. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Hala e em Arbor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. 5, 6. Até o 23.
E sucedeu assim: por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas, imagens do bosque, e todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos vós de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviarei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu conserto, que fizera com que seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E disseram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou diante de sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Foi forte. É o 23. Mais 2. Vamos ver. 23. Ai, eu liguei minha câmera, vê aí. Tá ligado. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram o rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e fez pecar um grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, Jeroboão. Até que o Senhor tirou a Israel diante da sua presença,
como falara pelos ministérios de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Jeroboão. Foi o primeiro lá, o malvado, né? O traidor, que além de largar, abandonar, né? A descendência de Davi ainda foi o principal causador de tudo isso. E essa questão de, gente, de causa e consequência, né? Abandonou a fé em Deus, por isso Deus pune. A gente já viu quando estava falando, refletindo sobre as tribos, né? Como já vem de lá isso, assim. Franciele, aqui eles tinham então consciência, porque quem várias vezes fala que eles provocavam a ira, né? Eles tinham eles faziam, eu vou fazer para ver o que isso vai dar, e eu não quero nem saber, eu vou me ferrar junto, vou levar um monte de gente comigo. Então, tem duas coisas, assim. Primeiro, esse texto, ele foi escrito, como eu disse, por pessoas do sul, olhando para trás, né? Então, você tem pessoas de fora, que são do sul, no exílio, no pós-exílio, depois do exílio, a gente já vai falar sobre isso, olhando para trás, em retrospectiva, e dizendo, olha, por que isso aconteceu? Porque o povo foi mal. E mais, os profetas avisaram. Então, a gente vai chegar ainda para falar sobre os profetas. O que os profetas avisavam? Os profetas avisaram, o povo não escutou, quer dizer, provocou. Os profetas avisavam que isso ia acontecer. Se avisaram, se sabiam que Deus não gosta de idolatria, então provocou. Esse foi o cálculo que foi feito. Mas as pessoas que estavam lá vivendo, né? Não, acho que não. Acho que culparam e não sabiam melhor. Como eu disse, a fé, aquela fé originária já tinha passado por tanta bagunça, né? Por tanta reviravolta, e essa necessidade do templo imposta a partir de Salomão bagunçou um pouco as coisas, e a fé das pessoas, aí todo mundo cultuava Baal e sabe como é que é o povo, né? Vamos junto, e foi junto. Outra coisa é que a cosmovisão, quer dizer, a forma como o povo daquela época via, está acontecendo uma desgraça, ou foi porque Deus deixou, ou foi porque Deus ocasionou, né? Não envia como uma questão geopolítica, né? Não entendia que as decisões das pessoas tenham consequências também. Então, se ou Deus deixou, ou Deus ocasionou, né? A gente hoje sabe que tem muito mais por trás disso tudo. Tem decisões de pessoas que levam a consequências, né? Mas se imaginava, se entendia a vida assim, né? Ou Deus deixou, ou Deus foi quem ocasionou que isso tudo acontecesse. Marquem aí para ler depois os versículos também, ou até o final do capítulo, mas especialmente os versículos 40 a 41, que é mandado para lá alguns sacerdotes para ensinar aquele povo, então, a cultuar Deus direito, porque eles estavam vivendo agora em território de Israel, eles deveriam cultuar Deus direito, né? E eles não estavam fazendo, mas também isso não deu certo. Anotem aí para ler depois. Eu tenho que correr só um pouquinho aqui. Deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês o que estava acontecendo lá no Reino do Sul, tá? Então, no Reino do Sul tem algumas características diferentes. O Reino do Sul, o Reino de Judá. Primeiro, ficaram duas tribos lá no Sul, tá? Não ficou só Judá, ficou Judá e Benjamim. Benjamim era uma... Tá bem pequeno, Franciele, não dá nem pra... Eu não tô enxergando direito. Peraí. Só um pouquinho.
Me diz daí, quem você pode me dizer se... Peraí. Olha se ajuda. Ajuda sim? Melhorou. O templo é capital de Jerusalém. Então, o Reino do Sul ele ficou então com duas tribos, né? A tribo de Judá, que era a maior, e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá teve uma estabilidade de reinado maior. Então não teve toda essa coisa de assassinato, traição, ou menos, né? Do que teve no Reino do Norte, porque seguiu a genealogia de Davi, né? Dinastia davídica. E o templo e a capital continuaram sendo Jerusalém. Em 733, mesma coisa que aconteceu lá com o reinado do norte, aconteceu com o reino do sul também. Em 733, o reino do sul se submete à Síria. Importante dizer que eu expliquei um pouquinho sobre o reino do norte. O reino do sul ele foi um pouco menos próspero do que o reino do norte, porque a sua localização ficava entre montanhas, tinha menos terras férteis, não era um corredor de trânsito econômico. Então, também não tinha como consequência tantas tentativas de invasões e tal. E isso fez com que o povo do Reino do Sul, do Reino de Judá, considerasse em segurança e sob a proteção e a bênção de Javé. Tá? E a religião ela tornou-se cada vez mais vazia. E o culto acabou cada vez mais legitimando abusos das elites e empobrecimento do povo. Isso a gente também tem relatado nesses dois livros. Então vamos lá encaminhando para a questão do exílio. Então, o Reino do Sul começou a pagar tributos para a Síria. O que acontece é que o Reino do Norte e a Síria, que estavam ali vizinhos, não gostaram disso porque eles estavam mantendo, eles não estavam pagando tributos. Lembra que o Reino do Norte, ele é invadido pela Síria em 722. Então, em 733, o Reino do Sul se submete e começa a pagar imposto. O Reino do Norte e a Síria não gostam disso e investem contra o Reino do Sul, porque, vocês estão dando um mau exemplo, tá? Outra coisa interessante, não dá muito em nada não, né? Já que em 22, então, a Síria invade o Reino do Norte. Entre 716 e 687, assume Ezequias, e ali a gente tem uma primeira tentativa de reforma de purificação, e aí passa por várias questões que a gente vai ter que voltar em algum momento. Tanto Ezequias, como depois vocês vão ver em 640, também Josias. Então, Josias consegue implementar uma reforma e trata de pureza do templo, e vai ter como consequência muito do que a gente vê também no Novo Testamento, regras de pureza e impureza, necessidade de ritos, necessidade de sacrifícios, uma determinação cada vez mais clara e certinha assim do que era aceitável para a fé dentro das leis, e um desdobramento ainda maior das leis. Aí pulei aqui Manassés. Manassés foi um grande perseguidor de profetas. Fala-se que durante o seu reinado houve um silêncio, foram 50 anos de silêncio profético, porque ele perseguia e matava profetas, e ele é conhecido por trazer outros deuses para o templo de Jerusalém. Em 612, então, Nínive, que era a capital de Assíria, ela é tomada por uma aliança entre o Egito e a Babilônia,
e passa a exigir, então, tributo de Judá. Em 597, Joaquim, que era o então rei, recusa a pagar tributo, né, acolher essa política babilônica e se põe contra, o que faz com que Nabucodonosor marche contra o Judá e depois de 3 meses, de um cerco de 3 meses, Jerusalém se rende então a Nabucodonosor. E ali, em 597, acontece a primeira deportação da tribo do sul para a Babilônia e levam-se então os principais líderes políticos e religiosos com a intenção de desmilitarizar, tirar o poder militar do Judá. Fica reinando o rei Sedequias, ele governa por 10 anos e depois ele também se rebela. Sedequias também se rebela, faz com que os babilônicos voltem, Nabucodonosor volte em 587 e aí sim, Jerusalém é completamente destruída e Jerusalém então passa... Templo é destruído, muralhas são destruídas, e o restante das suas lideranças, toda a elite, o que tinha sobrado de liderança, de elite, de templo, todas as pessoas ricas e elite foram deportadas, então, em 587 para a Babilônia, sobrando ali somente o povo pobre, né? A gente pode ler esse relato da deportação nos capítulos, especialmente nos capítulos 24 a 25 de 2 Reis. Vamos só lá dar uma passeadinha até lá. 24 a 25 de 2 Reis. Vocês podem anotar para ler depois, antes de dormir, os versículos 1 a 12, tá? O versículo do capítulo 25. Franciele, tu falaste capítulo 24 e 25 para ler? De 2 Reis. Ali, especialmente os versículos 1 a 12 do capítulo 25. Mas no capítulo 24, vocês já podem ver a questão do Nabucodonosor, né? Levando a nobreza de Jerusalém. E daí o reinado de Zedequias, também no capítulo 24. E no 25, então, quando Jerusalém é destruída. Quando Jerusalém é destruída, gente, acontece que a cidade ela fica impossível de ser habitada. Acontece uma desurbanização de Jerusalém. Isso é importante porque quando o povo da Babilônia volta para lá, tudo precisa ser reconstruído, porque só ficou os agricultores, que muita gente fugiu, né? Primeiro, que não sobrou, a elite foi levada embora, elite financeira, econômica e intelectual foi levada embora. Então, sábios, sacerdotes, e a liderança, então, política, intelectual, religiosa, é toda levada para a Babilônia. Toda. Fica em pobres, famílias agricultoras, um povo que já estava empobrecido antes de tudo isso. Então, vocês imaginam. Então, o que sobra é o povo da roça, fica por ali tentando sobreviver, e não tinha fugido, e pagando ainda tributos, né? E essa questão do exílio, ela tem uma marca profunda na história do povo de Israel, como a gente conhece, né? Porque lá muda a compreensão de Deus, é lá que surgem muitos profetas, por exemplo, Ezequiel fala a partir de lá. Todo o testemunho bíblico, o testemunho escrito da Bíblia que a gente tem, acontece a partir do exílio, né? Lá começa a se produzir. O que a gente lê também, como se escreve a partir do exílio, se escreve a partir de uma realidade de confrontação com a realidade babilônica,
Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai ler Gênesis 1, no relato da criação, em que Deus cria sol, lua e as estrelas, o que os autores estão dizendo com isso? O nosso Deus é maior do que os deuses babilônicos, que eram Deus Sol, Deus Lua, tinha suas vinculações. O nosso Deus é maior do que isso. Ele criou todas essas coisas, inclusive os astros que estão no céu. Então, toda a teologia presente, muita da teologia presente na Bíblia, ela sofre consequência desse momento, assim, né? Que o povo é levado e a partir daí testemunha a sua fé, a partir daquela experiência, primeiro de abandono, de desespero de Deus, e depois então de reestruturar a sua fé a partir daquilo que estavam vivendo na Babilônia. Mas de novo, as elites, né? Então a história, muito do que a gente tem relatado nos textos bíblicos são frutos da experiência da elite, né? Que tinha poder e a sabedoria, o conhecimento para escrever aquilo que estava vivendo, experimentando, enfim. A gente vai falar sobre o exílio em algum momento. Eu tô fugindo um pouco, porque é um tema para mim bem complexo e acho que a gente vai falar de outras coisas ainda antes de falar do exílio pela sua amplitude, pelas suas consequências para a forma como a gente lê a Bíblia e para a nossa fé. Só para vocês também, porque eu disse que a gente estava circulando, né? O profeta Jeremias fala sobre isso, sobre a questão da deportação, lá nos capítulos 42 e 43, profeta Jeremias. E o livro Lamentações de Jeremias fala sobre isso, sobre essa dor de ser tirado de casa, né, do cerco. Então ele é um livro ele é um livro de sabedoria, tá? Então ele fala sobre a dor de alguém que está vendo isso acontecer, o sofrimento, o clamor por misericórdia diante dessa situação de cerco, de deportação. Enfim. Ana? Eu tenho, assim, esse cativeiro babilônico. Eu tenho até um livro que eu estou lendo aqui, não sei se isso aí importa. Eu queria, se eu pudesse ler essa parte rapidinho, está tarde, como é tempo. Embora o cativeiro dos judeus pode? Embora o cativeiro dos judeus na Babilônia tenha durado apenas 70 anos, de 607 a 538 a.C., aproximadamente, foi determinante para a história e o caráter de Israel, como relato na sessão anterior, por volta do ano 605. Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, atacou Jerusalém e levou os cativos, alguns habitantes de Judá, para a cidade de Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. Em 586 a.C., ele atacou novamente Judá, sitiando Jerusalém, destruindo o templo e levando embora os vasos sagrados e a população da terra. Nesse período de exílio, surgiram profetas como Daniel e Ezequiel, enquanto em Jerusalém, Jeremias continuou também exercendo seu ministério profético. O cativeiro está baseado na lei do descanso da terra, conforme predisse o profeta Jeremias. De acordo com essa lei, os judeus deveriam deixar a terra em descanso a cada 7 anos. Todavia, durante 490 anos, eles não obedeceram à ordem. Como consequência, os 70 anos foram uma forma de impor esse descanso. E por aí vai. É tudo que eu tô, sabe, tu tá falando e eu tô aqui, meu Deus, eu tô dentro desse contexto. Eu tô totalmente da história. Porque para falar a verdade, gente, eu tinha, né, não tenho, eu tô começando a não ter mais, dificuldade de entender o povo de Israel, o hebreu, o Egito, Jerusalém, Samaria. Esse contexto todo, para mim,
ele sabe, era uma coisa dentro da outra, uma situação dentro e a guerra e tudo, mas agora, lendo isso aqui, eu fico assim, cada vez mais, meu Deus, apaixonado pela história, sabe, de tudo isso aqui. E aí for ler, a gente vai ler livros e livros e livros e vai se apaixonar, assim, não pelas coisas, né, pela história, pelo conhecimento adquirido. E é maravilhoso. E vai perdendo um pouco de medo, né? Vai perdendo um pouco do medo também de olhar para o Antigo Testamento, porque você pega um texto desse, como é lá, aquele do Roboão, por exemplo, né? E o Jeroboão e o Roboão era o filho daquele outro e aí vai parar perto do rio tal, assim, é tudo tão estranho para nós. Começa pelos nomes, pela geografia, a gente não conhece nada disso, né? E aí eu tô curtindo também esses estudos por isso, assim. E a gente... Oi? Para mim ainda é um emaranhado danado. Para mim, realmente, eu estou bem zoada aqui no meio. Não, eu acho que depois, nada faz que a gente volte depois, né? A gente volte depois e vamos fazer uma pausa aqui, né? Semana que vem. Vamos dar uma olhada para Elias. Porque daí a gente tira do contexto grandão, assim, e pega uma história de uma pessoa que está ali no meio. E, né, na sua relação, tem aquele texto que mora para mim bem no fundinho do meu coração, de Elias com a viúva de Sarepta, que é um texto que eu amo muito. Se vocês não conhecem, quem sabe eu vou separar para a leitura prévia para a semana que vem, em que ele é acolhido por alguém que nada tem e que tudo compartilha, espera só pela morte, porque era alguém que estava com fome, e aí Deus provê para aquela família. Enfim, então eu acho que é bom, quem sabe, até fazer... Oi? Bem o que a gente tenta fazer hoje, né? Para ver como essa questão de acúmulo, de partilha, de solidariedade, é algo que acompanha a humanidade, né? Então, talvez eu sempre digo para vocês, às vezes, eu me perco, né, na grande imagem, assim, acho que a gente vai fazendo também exercícios de parar um pouquinho e vamos ver o que vai dando certo, né? Bom, então, semana que vem vamos dar uma parada nisso aqui, vamos olhar para uma pessoa, né? Para a sua ação, como é que ele está vivendo ali, sabe? Depois a gente vê um pouco maior e daí para um pouquinho, olha de novo, né? Para uma história ou para uma história de alguém e vamos vendo que dá certo, né? Mas eu tô achando muito ótimo desvendar esse emaranhado. E a gente percebe que não sabe nada, né? Pior. E o legal é a gente poder admitir que nós estamos assim aprendendo, né, sempre no aprendizado. Bem assim. Isso aí é maravilhoso. Uma das coisas que me motivaram mesmo assim, uma delas é essa questão, essas dúvidas de fazer o curso, de começar, né, iniciar na teologia, é essa questão de ler, não entender, não